Salmo número 4. Assim diz a palavra do Senhor. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, que só tu, Senhor, me fazes repousar seguro ou em segurança. Domingo passado, vamos orar primeiro. Pai querido, a tua palavra será exposta nesse momento e sabemos que a tua graça é melhor do que a vida. E por isso, ó Pai, que a tua graça seja derramada nesse momento, na exposição do teu livro santo. Pai, eu sou apenas um instrumento, apenas um vaso, e o Senhor sabe que o desejo do meu coração é ser uma bênção nas suas mãos, primeiro para te adorar, para te bendizer, e também para poder abençoar o teu povo, povo santo que nós acabamos de cantar. O Senhor escolheu uma igreja, um povo santo, e esse povo que está reunido aqui neste momento, e também pelas redes sociais, fala conosco, ó Pai, nesse momento, através do teu Espírito Santo. Abre os nossos corações, nossas mentes, e fala de maneira clara a tua palavra, aplicando assim ao nosso dia a dia. Nós te adoramos, te louvamos, te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, no domingo, após o nosso culto lá na escola americana, por volta de 20 horas e 30 minutos, estava voltando para casa, subindo a pé a rua ali. Eu me deparei com uma cena deprimente. Quem passa entre o posto de gasolina e tem um bar na esquina. E eu vi ali um rapaz, não chegava a 30 anos, caído em cima de uma mesa. Os braços assim, o rosto em cima dos braços e não sei se estava bêbado, se estava drogado ou se estava desmaiado, mas o fato é que ele estava sozinho ali em cima daquela mesa. E eu fiquei pensando, e os pais desse rapaz, se ele for solteiro? Será que sabem onde ele está? Será que sabem a situação que ele está nesse momento? Se ele for casado, será que a esposa sabe? Os filhos? Será que esses pais ou essa esposa, esses filhos, vão dormir em paz esta noite? Esse rapaz, na condição que ele está, ele não tem condições de voltar para casa. Ele estava sozinho, não tinha nenhum amigo com ele ali para levá-lo para casa. Como ter uma noite de sono tranquila? Davi vai falar sobre isso nesse salmo, falando da sua própria experiência. E no verso 8 ele diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Nós sabemos que hoje há uma grande luta pelo sono. Muitas pessoas só dormem sob efeito de remédio. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro do Sono revela que 51 milhões de brasileiros, ou seja, 1 em cada 4 pessoas, tem algum tipo de dificuldade para dormir. E que pelo menos 1,5 milhão de pessoas precisam de ajuda, de medicamentos para pegar no sono.
E um especialista nessa área, chamado Dr. Flávio Aloy, ele é neurofisiologista, é difícil falar o nome, né? Ele trabalha na USP. E então ele aponta que 80% dos casos de insônia estão relacionados a aspectos emocionais. 80% dos casos de insônia estão relacionados a aspectos emocionais. Reverendo Russell Shedd diz assim: aquele que confia no Pai Celestial durante o dia pode depender da sua proteção durante a noite. Reverendo Russell Shedd não era conhecido como reverendo, porque ele era pastor batista. Mas uma vez ele esteve no seminário, ele passou 3 dias com a gente lá, na nossa semana teológica, expondo o livro de Efésios. E ele falou assim: eu me sinto tão bem no meio presbiteriano que vocês me chamam de reverendo. Ele falou: lá na minha igreja não me chamam de reverendo, aqui eu sou reverendo. Eu me sinto muito bem no meio de vocês. Então, todas as vezes que eu cito o nome dele, eu falo reverendo, porque ele gostava de ser chamado de reverendo. Então, veja que ele, olhando para esse versículo, num dos seus comentários, ele diz: aquele que confia no Pai Celeste durante o dia pode depender da sua proteção durante a noite. Qual era o contexto desse salmo? O que estava acontecendo com Davi quando ele escreveu esse salmo, Salmo 3, Salmo 4? Ele estava sendo perseguido por seu filho Absalão, seu filho mais velho. Absalão queria usurpar-lhe o trono. E Absalão tinha um grupo de pessoas que fazia parte com ele dessa rebelião e fez muitas coisas ruins para tentar tomar o trono do seu pai. E Davi, para não ter um confronto com o seu filho, ele foge. E ele passa um período escondendo-se em tendas. E nesse mesmo período também ele começa a dormir, a frequentar cavernas infestadas de animais selvagens. E é nesse contexto que ele escreve. E é nesse contexto que ele vai falar conosco. Como eu posso me deitar em paz e pegar no sono? Hoje, com toda a segurança que as pessoas têm, seguranças humanas, é claro, as pessoas não conseguem dormir, precisam de um medicamento para dormir. Então Davi mostra aqui para a gente a sua confiança no Pai Celeste. E diz assim: ele me permite que eu me deite com calma. Ele me permite que eu deite tranquilo. Ele permite que, apesar dos perigos que me ameaçam, que estão ao meu redor, eu deito e durmo. Não fico rolando de um lado para o outro. Talvez o travesseiro dele uma pedra, ali na caverna. Talvez o fundo musical para ele dormir era o barulho de animais selvagens. Talvez o barulho do exército lá fora, rodando, procurando por ele. Mas ele procura a cama e diz que eu durmo imediatamente. Eu durmo imediatamente. Ou seja, nenhuma preocupação ou ansiedade faz com que ele fique virando de um lado para o outro, procurando uma posição sem conseguir dormir. Por quê? Davi dormia tão bem. Uma pergunta interessante. Por que dormia tão bem? Apesar da sua vida, uma história complicada, eu creio que ele vivia estressado o tempo todo. Por quê? Como eu já disse, acuado pelo filho, sendo perseguido pelo filho, acusado publicamente. Absalão ficava na porta da cidade e as pessoas chegavam para levar os problemas para o rei resolver. E ele interpelava essas pessoas e falava: qual é o problema que você tem?
E a pessoa contava o problema e falava, pois é, se fosse eu o rei, eu ia resolver desse jeito. Sempre favorecendo a pessoa, a campanha de um bom político, né? Fazendo sua politicagem na entrada da cidade. Então assim, ele fazia o quê? Ele trazia contra seu próprio pai preocupações, acusações e ameaça de perder o trono, porque as pessoas falavam, puxa vida, nós precisamos desse rei então. Ele precisa ser o nosso rei e não o rei Davi. Mas apesar disso tudo, irmãos, ele diz, em paz me deito e logo eu pego no sono. Então essa preocupação, esse ambiente que ele estava vivendo de perseguição, não tirava o seu sono. No Salmo 3, verso 5, que é chamado Salmo da Manhã, ele diz assim, eu me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta. Era a oração dele de manhã, a hora que ele acordava. E o Salmo da noite diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes dormir em segurança. Então, mais uma vez, vem à mente a pergunta, qual era o segredo desse servo do Senhor para ele dormir tão bem? E ele mesmo apresenta no texto 3, uma receita com 3 itens, para que, se você não dorme bem à noite, você possa, orientado pela palavra e pelo Espírito, tomar posse da sua bênção nesse dia. A primeira bênção que ele coloca aqui, a primeira parte da receita, ele diz, aqueça o seu coração. Aqueça o seu coração. Versículo 1, responde-me quando clamo, ó Deus, a minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Durante o dia, como você, a correria da vida. E nessa correria, existem demandas. Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso conversar com fulano, preciso ligar para o fulano, preciso responder a mensagem, preciso visitar fulano que está doente, preciso orar com fulano que está com problemas. Então são as demandas que nós temos. E muitas vezes a pessoa fala, o tempo não dá para fazer isso tudo. Chamada tirania do tempo. E isso vai fazendo o que? Vai esfriando o nosso coração. Você acorda com o coração aquecido, você ora, você está disposto para o dia, mas durante o dia, com essas demandas, o coração vai se esfriando. E então, aos poucos, durante o dia isso vai acontecendo. Uma das coisas que tem me chamado muita atenção quando a polícia interroga um assassino, por exemplo, um homicida, eles falam, nunca vi tanta frieza nesse depoimento. Então a tendência do ser humano durante o dia, com os acontecimentos, é ir esfriando o coração. De manhã a gente aquece o coração. Você levanta e ora. Você levanta e lê a palavra. Espero que seja assim. Deve ser assim com o salmo. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, depois as outras coisas. Então, se você ora de manhã e estuda a palavra, seu coração está aquecido para enfrentar o dia. Mas aos poucos, durante o dia, com os acontecimentos, vai se esfriando. E muitos chegam no final do dia com o coração totalmente gelado. Passou tantas angústias durante o dia, tantos apertos, tantas cobranças, que seu coração gelou. É tão ruim, irmãos, ser cobrado, principalmente de uma coisa que não é competência da gente, né? Então, muitas vezes a pessoa faz uma cobrança de você fala, mas eu não tenho nada com isso. Não é a minha área. Então, durante o dia, essas coisas todas vão acontecendo e o coração vai se esfriando. O que acontece à noite? Não consegue dormir. Está preocupado, suas emoções estão abaladas com os acontecimentos do dia. E o dia vai acabando
e vem a preparação para o sono. Você precisa dormir, você precisa descansar. Então é o momento de você se derramar diante de Deus. É o momento de você abrir o seu coração diante do Pai Celeste e falar com Ele. Primeiramente, na sua confiança nele. E depois a sua necessidade. Isso significa aquecer o coração. Porque seu coração está gelado pelo tudo que aconteceu durante o dia. Então agora você vai aquecer o seu coração para poder ter uma noite tranquila de sono. E esse aquecimento vem através da sua comunhão com o Pai Celestial. Aquele momento importante de oração em que você vai, primeiro, declarar a sua confiança nele. Pai, aconteceu tanta coisa ruim nesse dia, mas o Senhor esteve comigo. O Senhor esteve segurando na minha mão. Eu senti a presença do Senhor comigo, me livrando. São tantos livramentos que nós enfrentamos durante o dia, que nós nem percebemos. Então você vai falar com ele da sua confiança. E depois então você vai falar também da sua necessidade. Veja que Davi fazia isso. Antes de falar da sua angústia, do seu coração apertado, abafado, dilatado pelo congelamento, antes dele remoer diante do Pai, aquele coração congelado, ele aquece o coração, lembrando do caráter justo de Deus. O Senhor é o Deus que faz a justiça. Eu creio, queridos, que uma das coisas que tem congelado muitos corações hoje é a injustiça. Está aí a passos largos para todo lugar, para todos os lados. Mas você vai aquecer o seu coração declarando que o Senhor é o Deus que faz justiça. E eu creio no Senhor, eu confio no Senhor, e eu descanso no Senhor, porque o Senhor é o Deus que faz justiça. Os homens fazem injustiças, das mais deslavadas possíveis. E os outros homens, ao invés de corrigir, também partilham dessas injustiças. Mas Davi diz assim: o Senhor é o Deus que faz justiça. Isso significa o quê? Confiança nele. O Senhor é justo, Pai. Eu vi aquele ato injusto lá no meu serviço, lá na rua, mas o Senhor é um Deus justo. Por isso eu confio no Senhor. Nossa tendência é sempre, antes de qualquer coisa, destacar os nossos problemas. A gente vai orar, já chega diante de Deus: Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo, aconteceu isso hoje e tal. Só problemas, problemas e problemas. E isso faz o quê? Isso faz nosso coração remoer. Faz nosso coração remoer. Mas Davi nos ensina que primeiramente devemos lembrar das grandezas de Deus. Senhor, eu vi tanta coisa injusta hoje, mas eu vi tanta árvore florida, bonita aí na rua. E a maravilha do Senhor. O Senhor estava um calor tremendo, hoje o Senhor mandou uma chuvinha abençoada. Então, primeiramente, lembrar da grandeza de Deus. Antes de reclamar. Lembrar da grandeza de Deus. Por quê? Davi estava precisando de alívio, porque sua alma estava angustiada. E ele estava pedindo ao Senhor que abrisse espaço no seu coração, que estava angustiado e apertado. E ele está pedindo ao Pai Celestial que alargasse o seu peito para que ele pudesse respirar aliviado e dormir. Muitas vezes o coração fica abafado. A pessoa sente até falta de ar. Por quê? Por causa da angústia que ele passou durante o dia. Então, responde-me quando clamo a Deus, que me fazes justiça. Dá-me alívio na minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Isso é aquecer o coração.
Esse é o primeiro remédio da nossa lista, da nossa receita. Aqueça o seu coração. De que maneira? Fale ao Pai Celestial da sua confiança nele. E depois fale das suas necessidades. Abra o seu coração. O meu coração está gelado. Quebra esse gelo. Eu confio no Senhor, o Senhor é o Deus da justiça. E depois que você fizer isso, então você vai poder colocar diante dele a sua necessidade. Você vai poder abrir o seu coração. Qual o segredo para dormir bem? Aqueça o seu coração. De que maneira? Falando ao Pai da sua confiança e da sua necessidade. Esse é o primeiro item, o primeiro remédio dessa receita para se ter uma noite tranquila. Segundo remédio, aquiete a sua alma. Versículos de 2 a 6 do Salmo, ele vai dizer assim: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o vosso coração e sossegai. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? O Senhor levanta sobre nós a luz do teu rosto. Aqui, querido, o salmista coloca na sua oração seus temores e tentações. É uma maneira de aquietar a alma. Diz: sossegai. Abre isso, fala isso com Deus e sossegue. Sossegue a sua alma. Por quê? É abrir o coração e falar aquilo que traz medo. Davi estava com medo. Ele não era um super-homem. Ele tinha medo do seu filho. Ele tinha medo da confusão na família, que acabou sendo uma família muito confusa, Davi, por culpa dele mesmo. Ele tinha medo dos animais selvagens que habitavam essas cavernas onde ele escondia. Fale com o Pai aquilo que traz medo para você. Abra o seu coração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Veja aí o questionamento dele. E amareis a vaidade? E buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Davi é chamado, queridos, o homem segundo o coração de Deus. Veja o testemunho de Paulo. Paulo está pregando em Antioquia, Atos 13, versos 21 e 22. Diz assim: então pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos, a Saul, filho de Cis, varão da tribo de Benjamim. E tendo deposto a este, levantou-lhes um rei, a Davi, o qual também dando testemunho disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Homem segundo o meu coração. Imagine, irmão, se o homem segundo o coração de Deus estava desse jeito. Imagine a nós que, na nossa fragilidade, as coisas que causam medo, que trazem angústia. Davi estava se sentindo ofendido. Ele estava se sentindo difamado. Sua honra estava sendo pisoteada. Promessas, ilusões e mentiras a seu respeito estavam sendo espalhadas por Absalão, seu filho, e o seu bando. No entanto, ele se coloca diante do Pai Celestial com a certeza do chamado de Deus. O Senhor se escolheu, separou, distinguiu para si o piedoso. Aquiete seu coração nessa certeza que você é uma pessoa escolhida de Deus. Você foi chamada por ele antes da fundação do mundo. Isso trazia para Davi essa segurança. Eu sou um escolhido do Senhor.
É a certeza do chamado de Deus. A certeza de que Deus ouve as suas orações. Diz assim: o Senhor ouvirá quando eu invocar. O Senhor ouvirá. Então são duas certezas que precisam estar na nossa vida, no nosso dia a dia. A certeza do chamado e a certeza de que o Senhor ouve as nossas orações. A gente tem recebido muitos pedidos de orações de pessoas, até de fora. Porque eu tenho divulgado que a nossa igreja, nós temos um grupo de oração no sábado de manhã, que reúne todos os sábados, de 8 às 9, um grupo que está aqui para orar. Então as pessoas falam: coloca meu nome na lista do grupo de oração aí da igreja. Recebi ontem à noite uma mensagem de uma irmã muito querida, falando que o netinho da irmã dela, de apenas 6 meses, está passando por uma cirurgia em Belo Horizonte, gravíssima. Pedindo para orar por essa criança. Por que nós podemos orar? Porque nós temos certeza de que Deus ouve as nossas orações. Então você abre o seu coração em sinceridade diante dele. Ele vê que você está sendo sincero no seu pedido de oração. Ele vai responder a sua oração. Imagine Davi e aquele grupo que estava com ele. Eles estavam ficando irados. Por quê? Eles não podiam ter sossego. Onde eles iam, alguém estava atrás. Onde eles iam, havia um espião de Absalão. Então Davi, mas seu grupo, eles não tinham maneira de descansar. Não tinha sossego. Então, para que eles não ficassem remoendo essa situação, ele pede para deleitar o seu coração e não ficar remoendo. Diz: consulte seu travesseiro. Não fiquem remoendo. Aquiete-se. Sossegue. É isso que ele diz para ele. Ira e indignação devem ser tratados com fé e louvor. E o verso 5 ele diz assim: oferecerei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Se você está sendo perseguido por alguma coisa, por alguém, não fique remoendo essa perseguição. Mas coloque isso diante do Senhor. Troque a sua ira, a sua indignação, a sua revolta por fé e louvor. Eu vou orar e o Senhor vai me ouvir. Eu vou oferecer sacrifícios e vou confiar no Senhor. E assim nosso coração estará sendo muito bem trabalhado pela presença desse Deus maravilhoso. Veja o que ele diz no verso 6. Muitos perguntam insistentemente: quem vos fará desfrutar do bem? Faze ao Senhor resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Esse resplandecer de Deus traz ao coração de Davi quietude. Traz ao coração de Davi sossego. Traz ao coração de Davi descanso. Porque ele está diante de inimigos ferozes. Querem matá-lo. E muitos. Inimigos persistentes. Não deixam em paz, não dão tréguas para ele. Como então aquietar a sua alma? Como aquietar a sua alma? E Davi que lança a mão, querido, um texto do Velho Testamento, chamado de bênção araônica, que está em Números capítulo 6, versos 24 a 26. Diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Então Davi, nesse momento, o que ele faz? Ele
fala a palavra, ele declara a palavra. Ele usa a palavra. É por isso que nós precisamos guardar no coração a palavra do Senhor. O próprio Davi diz: guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, se a palavra está guardada no nosso coração, no momento de inquietação da nossa alma, nós vamos declamar a palavra. Nós vamos recitar a palavra. Nós vamos confessar a palavra, aquilo que está guardado no nosso coração. É isso que Davi diz assim: faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Então, por isso ele pode aquietar o seu coração. Por isso sua alma pode estar quieta, porque ele ora as Escrituras. Ele ora as Escrituras. Faze, Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Então, queridos, quando estivermos nos preparando para dormir, devemos aquietar as nossas almas, falando a Ele os nossos temores e tentações, em oração. Não em reclamação, não em lamento, não em críticas, mas em oração. Qual era o segredo para Davi dormir tão bem numa caverna, cheia de bichos selvagens, animais peçonhentos, o inimigo lá fora? Não tinha ar-condicionado, não tinha luz elétrica, não tinha nada. Como? Primeiro, qual o primeiro remédio da receita? Aqueça o seu coração. De que maneira? Falando ao Pai da sua confiança e da sua necessidade. Não esqueça isso. Falando ao Pai da sua confiança e da sua necessidade. Segundo lugar, aquiete a sua alma, ou seja, ore as Escrituras. Faz o Senhor resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Ore as Escrituras. Traga ao seu coração aquilo que está guardado lá dentro, porque você estudou as Escrituras. E ore as Escrituras. Em último lugar, anime a sua mente. Anime a sua mente. Versos 7 e 8 diz assim: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Então, Davi nos ensina, queridos, que após aquecer o seu coração, falando com o Pai da sua confiança e das suas necessidades, após aquietar a sua alma, falando dos seus temores e tentações, agora ele vai animar o seu espírito, falando a Deus da sua alegria e da paz. Veja que coisa diferente que é um homem segundo o coração de Deus. Ele termina o Salmo, versos 7 e 8, falando com Deus da sua alegria e da paz do seu coração. Então, enchesse o meu coração, veja aí, enchesse o meu coração de alegria. Alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Que oração maravilhosa, irmãos. Anime o seu coração, orando desse jeito. Enchesse o meu coração de alegria. E essa alegria, como é que é essa alegria dele, que diz o texto? Primeiro, uma alegria sólida. Ela vem de onde? Do Pai Celestial. Enchesse o meu coração. E não diz assim: meu coração ficou cheio da alegria trazida por fulano, ou trazida pelo meu chefe de trabalho, ou trazida pelo meu amigo. Encheste-me. É o Senhor, é o Pai Celestial que enche o seu coração de alegria. Uma alegria sólida. Uma alegria que o mundo oferece. Essa alegria que está aí esses dias, alegria mentirosa, falsa, satânica, diabólica. Que a alegria é só na hora, depois vem
os prejuízos, depois vem as consequências. Mas Davi diz: o Senhor, ó Pai, o Senhor encheu o meu coração de alegria. O Senhor enche o meu coração de alegria. Uma alegria também que é interna, ele diz meu coração. Ele não fala assim, enche o coração do reverendo Silas de alegria, que ele enche, viu, reverendo? Muita alegria. Mas ele diz, enche o meu coração. Enche o meu coração de alegria. E uma alegria abundante, uma alegria maior. Veja, ele diz assim, alegria maior do que daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Então uma alegria abundante, é maior, é muita alegria. E uma alegria também independente. Porque muitos se alegram porque tem fartura de trigo e vinho. Mas ele não depende de fartura de trigo e vinho para ser alegre. Mas ele depende sim do Pai Celestial. É uma alegria independente. De onde provém a sua alegria? Se você não é uma pessoa alegre, peça ao Senhor. Senhor, enche meu coração de alegria. A alegria do Senhor, porque é verdadeira. Essa alegria, queridos, traz o quê? Paz e tranquilidade. Por que o coração alegre tem paz? Porque suas raízes estão novamente no Pai Celestial. Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Então a raiz da minha paz, da minha alegria, está no Pai Celestial. Não está naquilo que aconteceu durante o dia. Tem seus ramos frondosos. Em paz me deito, ou seja, essa alegria, ela espalha. Ela contagia as pessoas que estão ao redor. Seus frutos são agradáveis, logo pego no sono. É imediato, o efeito desse fruto é imediato. Então a razão para essa paz inabalável é uma coisa bem clara no texto. Que só tu, Senhor, me fazes repousar, habitar ou dormir em segurança. A segurança de Davi, queridos, não está nos exércitos. Ele não tinha um exército. Ele tinha um grupo de homens que estavam com ele e mais tarde iriam ser treinados e iam se tornar um grande exército. Não está em estratégias políticas. Ele não mandou um embaixador lá conversar com Absalão para fazer um acordo político. Ou na ausência de ameaças, porque ele estava ameaçado constantemente. Ela vem exclusivamente do Pai Celestial. E só tu, Senhor, me fazes dormir, deitar em segurança. E a palavra segurança, aqui no texto hebraico, ela significa confiança, estar despreocupado, estar sem medo. Depois que Davi orou, ali dentro da caverna, ele já não tem mais aquela preocupação, ele está despreocupado, porque ele confia naquele a quem ele dirigiu a sua oração. Ele sabe que a resposta vem, então ele agora vai ficar despreocupado e vai ficar sem medo. Eu não vou ficar toda hora escutando um barulhinho aqui, outro barulhinho ali. O que será esse barulho? O que está acontecendo? Não, ele deita, literalmente desmaia. Eu deito e pego no sono, porque só tu só me faz dormir em segurança. Ela vem exclusivamente do Pai Celestial. Mesmo quando o mundo ao seu redor está em turbulência, Davi encontra seu refúgio, sua fortaleza no Senhor. E ele diz no Salmo 46, Deus é o meu refúgio, fortaleza e socorro bem presente nas tribulações ou na angústia, dizem alguns textos. Então, queridos, esse salmo todo conclui com esse verso, falando sobre a paz de Deus no coração, e essa paz que Paulo diz que é a paz que excede todo entendimento.
Em paz me deito. Em paz me deito. Porque mais alegria me puseste no coração. Se o meu coração está cheio de alegria, se eu estou com o coração cheio de paz, não existe motivo para não dormir a noite toda. Alguns desafios para a gente concluir a mensagem. Qual era o segredo do servo do Senhor para dormir bem? Vamos ver se os irmãos aprenderam. Primeiro, aqueça o seu coração de que maneira? Falando com o Pai, da minha confiança nele e das minhas necessidades. Segundo o remédio da receita, aquiete sua alma. Vocês estão vendo lá, né? Fazendo o quê? Orando as Escrituras. Ore as Escrituras. Faze, Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Você está orando as Escrituras. E o terceiro? Anime sua mente. Ou seja, falar ao Pai da sua alegria e da sua paz. Você tem dificuldade para dormir? Um dia desse eu perguntei a uma pessoa, falei, você dorme bem? Durmo, depois que eu tomo um comprimidinho, durmo bem. Você tem dificuldade para dormir? Talvez a sua alma esteja angustiada. Talvez seu coração esteja apertado. A sua mente agitada. Então Davi nos dá aqui a receita. Resolva seus problemas diante do Pai Celestial em meditação e oração. Abra o seu coração para Ele. Abra sua mente para estudar a palavra, aprender a palavra. Escreva as preocupações e tensões que estão perturbando a sua alma. Crie o hábito de escrever um diário de oração. Ao dia eu orei por esse problema. Meu, pessoal. Não é o problema dos outros, não. O problema dos outros é uma outra agenda, né? Crie a sua própria agenda de oração. Senhor, eu estou aqui diante do Senhor agora e eu estou com essas dificuldades. E eu preciso do Senhor. É a intervenção do Senhor. Alguém disse, eu vou repetir aqui. Faça o seu próprio livro de salmos. Escreva o seu salmo antes de dormir, como Davi fez aqui. Senhor, durante o dia aconteceu isso, eu passei por isso, mas eu confio no Senhor. Por isso eu estou contando isso para o Senhor. Eu estou colocando diante do Senhor todas essas dificuldades, porque eu preciso dormir tranquilo. O fruto disso será maravilhoso na sua vida. Verso 7 e 8 diz assim, encheste meu coração de alegria. Alegria maior do que daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, que só tu, Senhor, me fazes dormir, repousar ou descansar em segurança. Abra o seu coração. A receita está aí. Não é o doutor Salim que está passando a receita não, mas é o doutor Davi. Está passando a receita para você ter uma noite tranquila, dormir bem, porque ele teve essa experiência. E ele compartilha essa experiência conosco. E ele diz, faça isso que dá certo. Tome posse dessa bênção. Siga essa medicação que vai dar certo. Vamos orar? Pai querido, te agradecemos por servos preciosos do Senhor como Davi. Mas Davi não era um homem perfeito como nós também não somos. Davi fez tanta coisa errada ao Pai e sofreu tanto por causa das coisas erradas que fez, mas ele é chamado homem segundo o coração do Senhor. Pai Davi chega a dizer, Pai, restitui a alegria da tua salvação.
Quando ele estava em pecado, ele perdeu a alegria da salvação e ele ora ao Senhor confessando isto. Mas teu servo nos ensina lições preciosas, Pai, através da tua palavra. E a lição desse dia é que o Senhor quer que a tua igreja tenha um sono tranquilo à noite. E como Davi, lembre da paz, da alegria que só vem do Senhor, o Senhor é a fonte. E coloque tudo diante do Senhor com gratidão. E tenha um coração tranquilo, uma mente tranquila. Não tenha um coração congelado. E assim, ó Pai, sua igreja vai se deitar à noite. Vai dormir em paz. E só tu, Senhor, faz a tua igreja repousar em segurança ou tranquila. Louvado seja o teu nome, ó Pai, pela vida da tua igreja. Continua a nos trabalhar, a nos moldar através do ensinamento da tua palavra. Fortalece-nos, ó Pai, a minha oração, para que o nome do Senhor seja glorificado através da vida da igreja. Em nome de Jesus. Amém.